Amém. Irmãos, vou convidar os irmãos aí para já abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Eu vou trazer um tema hoje, eu acredito que será uma mensagem breve, porque na verdade a mensagem de hoje não é bem uma pregação doutrinária ou algo muito aprofundado, é mais um direcionamento pastoral meu para a nossa igreja, diante dos momentos que estamos vivendo enquanto igreja, momentos de mudança, tá? Os irmãos sabem que a nossa família, minha família, tem sofrido um pouco de perseguição, e isso eu precisei orar a Deus e clamar a Deus por orientação. Acredito que um dos caminhos que Deus disponibiliza para esses momentos é, de fato, sair do local, né? Ir para um local onde não tenha muitos riscos, é bíblico, isso. E nós estamos tentando ver se Deus abençoa esta orientação bíblica para que nós possamos cumpri-la. E isso tem me feito refletir muito sobre a nossa inserção no mundo, né? E o tema da mensagem de hoje é: não existe igreja perfeita, tá? Não existe igreja perfeita. Nem a nossa, por mais incrível que pareça, surpreendente isso, nem a nossa é perfeita. Não existe igreja perfeita. Alguém uma vez falou o seguinte: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar aquela igreja. E é um pouco disso, né? Nós somos parte do problema que causa as imperfeições da igreja. Todas as igrejas da terra que são genuinamente cristãs, compostas por homens salvos, são também naturalmente compostas por pecadores que foram salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. E cada um tem as suas próprias inclinações naturais e que vão contaminando de alguma medida a própria vida da igreja, a comunidade da igreja e tudo mais. Então não existe igreja perfeita. E eu queria trazer esse direcionamento para a nossa igreja, para as nossas vidas pessoais, mais como uma reflexão para que também os irmãos reflitam sobre isso e me ajudem também a caminhar nesse processo de reflexão sobre as imperfeições da igreja. Porque não se trata de reconhecer que não existem igrejas perfeitas, mas se trata de que nós estamos inseridos no mundo que tem escola, que tem trabalho, que tem casamento, que tem uma série de outras coisas que acontecem na nossa vida e que nós somos estimulados a viver a nossa vida mais cristã possível, mas tendo a consciência de que não existe igreja perfeita. A primeira coisa que eu queria trazer hoje é o que fazer mediante a isso, né? Qual é o limite daquilo que a gente tolera e daquilo que a gente não tolera no mundo que nós vivemos, muitas vezes com pessoas que se dizem cristãs e muitas vezes pessoas que são cristãs, mas têm uma vida totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Qual deve ser a nossa postura em relação a isso, que é importante? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, vai dizer no verso 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos filhos de Cloé que há contenda entre vós. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é essa realidade. É uma realidade que as igrejas são imperfeitas, tá? Não havia igreja perfeita na Bíblia. Havia, sim, igrejas melhores. Haviam, né? Igrejas melhores e igrejas piores. A Bíblia determina alguns critérios para se estabelecer uma igreja melhor e uma igreja pior. Perfeita não há. Nesse caso, nesse texto, nesse exemplo da realidade, Noé, chega. Nessa realidade aqui, a igreja de Coríntios deixa claro que havia ali contendas, né? Foi comunicado pela família de Cloé que havia contendas entre a igreja, havia uma certa
dissensão e disputas. Isso porque eu estou trazendo aqui a parte mais leve daquilo que Paulo diz aos Coríntios. Tem coisas muito piores que Paulo diz aos Coríntios, né? Então a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos pecados. E a realidade desses pecados dessa igreja permitiu com que nós tivemos um robusto aparato doutrinário que foi escrito por Paulo para corrigir os erros da igreja de Corinto. Então, várias coisas que nós sabemos hoje são realidades porque aquela igreja fazia de errado. Como, por exemplo, falar em línguas. E ele corrigiu o comportamento das mulheres na igreja, corrigiu certos pecados de natureza fornicadora, vamos dizer assim, não é? Cara. Natureza fornicadora que as pessoas estavam fazendo, toda essa robustez que o apóstolo Paulo trouxe, graças aos pecados daquela igreja ali, hoje nos serve de orientação para que nós não repitamos esses pecados e outros. A igreja de Roma tinha outros pecados, tinha outras dificuldades. Nesse caso da igreja de Corinto, nada disso impediu que o apóstolo Paulo os considerasse irmãos em Cristo. Ele diz aqui: rogo-vos a respeito de vós, irmãos meus. São meus irmãos em Cristo. Outras igrejas na Bíblia tinham problemas. A igreja de Gálatas lutava contra falsos ensinamentos. Os filipenses tinham questões de reconciliar irmãs em conflitos. Tinha uma série de problemas, né, que tinham nas igrejas. Quando nós lemos lá em Apocalipse, vemos claramente Deus determinando o que uma igreja fazia de bom e de mal. Todas essas igrejas são igrejas cristãs que tinham coisas ruins e coisas boas. Algumas tinham muito mais coisas ruins do que boas, mas ainda assim eram igrejas cristãs. Tiago, capítulo 3, verso 2, vai dizer: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Então, só nesse versículo aqui já há um ranqueamento de prioridade, né? Se você consegue refrear a sua palavra, se você consegue controlar, não pecar, não tropeçar naquilo que você fala, a tendência é que você vai ter um controle maior sobre o seu próprio corpo. Mas todos, inclusive o apóstolo Paulo, né, tropeçamos em muitas coisas. Então é a natureza humana aplicada de forma literal na vida da igreja. Todos nós aqui presentes tropeçamos em muitas coisas. As igrejas que nós conhecemos e respeitamos e admiramos, e pastores que nós admiramos, também tropeçam em muitas coisas. Homens de Deus que passaram na história tropeçaram em muitas coisas. Faz parte. Lá em 1 João, capítulo 1, 8, vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Portanto, igrejas são formadas de pecadores que são alcançados e salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Não é da ausência de pecado. Se fosse da ausência de pecado, haveriam igrejas perfeitas. Paulo não diria: todos tropeçamos. Ele diz isso porque a igreja é formada de pecadores, que é o nosso caso e o caso das outras pessoas que nós convivemos. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade da imperfeição dessas igrejas todas que estão na terra. Perfeição somente no céu. Diante disso, eu tenho refletido um pouco sobre constatando essa realidade, constatando a inserção da minha família em diversos e variados meios de pessoas que professam o nome de Jesus Cristo. Uns eu tenho certeza que são salvos, outros eu não tenho certeza. Pelo próprio testemunho, podem ser salvos, podem não ser salvos. Outros eu tenho certeza que não são salvos e usam o nome de Jesus Cristo. Mas é uma realidade. A minha família está inserida. E tal qual a minha família, as nossas todas as famílias estarão sempre inseridas no mundo, na sociedade. E aí tem algumas coisas que nós precisamos estabelecer para o nosso dia a dia e que eu tenho refletido muito sobre o que pode e o que não pode.
Uma das coisas fundamentais que está lá em Efésios 5, 25 a 27, faz parte para a nossa reflexão aqui, é o papel de Cristo para com a sua igreja. Como Cristo nos enxerga. Não é o tema desse versículo, mas ensina isso. No verso 25 vai dizer: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. Para que Cristo entregou a igreja? Ou amou a igreja e se entregou por ela? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Deus, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo, entregou a si mesmo, morreu para nos salvar, mas em relação à igreja, para santificar a igreja, para purificar a igreja pela palavra. Então uma igreja se torna melhor através da palavra. A vida cristã se torna melhor, mais santificado, mais purificado, mediante a inserção, o uso e o aprofundamento da palavra. Quanto mais, aqui o exemplo aqui de mergulhar, de purificar, lavagem da água, quanto mais, não é? Deixa ela. Quanto mais nós nos mergulharmos na palavra de Deus, mais purificados, mais santificados nós estaremos. Agora, considera o cenário. Nossa igreja estuda a palavra de Deus. Temos aqui bastante leitura pública, né? Às quartas-feiras, aos domingos, temos as nossas leituras antes, sempre lendo bastante a palavra. Quase todas as nossas mensagens envolvem muitos versículos bíblicos. Isso quando não envolvem capítulos inteiros, né? Na parte da manhã. E nós nos aprofundamos aqui, não é? De novo, cara. Nós nos aprofundamos na palavra. As outras igrejas ao nosso redor, ainda que sejam igrejas cristãs e verdadeiras, muitas das vezes não têm esse mesmo aprofundamento. E nós convivemos com pessoas que são cristãs e têm pouco ou quase nenhum conhecimento bíblico e são salvas. Ontem mesmo eu estava num evento e um dos comentários de uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que é salva demonstrava baixíssimo conhecimento sobre personagens principais da Bíblia. Não é assim um nome que você... Esse cara está na Bíblia? Não, profetas maiores. Não, Jesus não. Então, se bobear, tem assim, o pessoal surpreende até hoje com parábolas. Tem isso na Bíblia e tal. Enfim, demonstrava um certo desconhecimento. Por quê? Porque não se aprofunda. Mas é salvo. O que acontece? Essa pessoa que é salva, que vai para o céu e que tem pouco conhecimento da Bíblia, convive conosco. E aí, tem algumas coisas que nós precisamos refletir e estabelecer. Primeiro é a consciência de que não existe igreja perfeita. Segundo, a ideia de que Deus, o propósito de Deus é aperfeiçoar as igrejas. Então, o natural, o normal é que a igreja vai sempre melhorando com o passar do tempo, desde que esteja ela sendo purificada pela palavra. Se não estiver sendo purificada pela palavra, ela vai continuar sendo uma igreja fraca, vamos dizer assim, né? Independente do tamanho da igreja. Agora, essa igreja, ela faz parte desse corpo, né, que é a esposa, mesmo sendo ela uma igreja fraca, e portanto ela é amada por Cristo também. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, vai dizer: e dize-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, pedindo a Deus, clamando a Deus por melhoria nas seus problemas físicos ali, recebe de Deus a resposta de que a graça dele lhe bastaria. E que não só isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus enxerga muitas vezes uma igreja que não está tão aprofundada ou que está com fraquezas. Nesse caso do apóstolo Paulo era uma fraqueza física, né? Um problema físico, literal.
mas pode ser algo espiritual, e Deus se aperfeiçoa nessa própria fraqueza. Portanto, nós precisamos saber lidar com as fraquezas dos nossos irmãos também, conscientes de que Deus pode usar a fraqueza deles para a glória dele mesmo. E a nossa também, porque nós temos as nossas próprias fraquezas. E como Deus respondeu para Paulo, responde para nós. A graça de Deus nos basta. A salvação de Deus já é suficiente. A gente pode ganhar outras coisas de Deus? Pode. Mas pode não ganhar. Pode receber como resposta: a minha graça te basta, você já está salvo. Por exemplo, eu tenho orado, pedido a Deus para conseguir fugir de onde estou lá. Mas Deus pode entender que a minha graça te basta e eu não vou conseguir. Tudo está entregue nas mãos de Deus. Então a gente ora, pede, e Ele pode fazer o que Ele quiser. Efésios ainda, no capítulo 4, verso 2, vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então esse texto está falando para uma igreja de Éfeso, que eles devem manter a sua unidade, suportando um ao outro em amor. A primeira resposta que a gente dá, cientes de que é uma realidade, que as igrejas são imperfeitas. A nossa igreja é uma igreja imperfeita. Tem muitas outras igrejas com igrejas imperfeitas. Às vezes a gente pode olhar para outras igrejas e achar que eles estão muito mais imperfeitos que nós. Mas eles, lá olhando para a gente, podem ter uma percepção contrária a isso. Mas temos a ciência de que todas as igrejas são imperfeitas. Temos também a ciência de que Cristo quer aperfeiçoar as suas igrejas, quer amar as suas igrejas. Então o próprio Jesus Cristo, na sua palavra, nos orienta a suportar uns aos outros. Então quando nós falamos de pessoas que temos certezas que estão salvas pelas palavras dele, precisamos ter um carinho maior de suportar com mais dedicação aos outros. Tem muita coisa que acometeram as igrejas no passado que eu acho que são absurdas e que tem um poder de enfraquecimento muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo. Igrejas que eram excelentes, que eram igrejas que liam muito a palavra, estudavam muito a palavra e que cresciam com o evangelismo, elas se enfraqueceram muito por conta do trato, do cuidado com as suas ovelhas. Entrou na igreja uma ideia, por exemplo, ontem eu também conversei com muita gente ontem, conversei isso com alguns irmãos, e eles estavam falando de como é que eles viveram experiências traumáticas em igrejas batistas tradicionais, com pastores que eu respeito. Por quê? Porque houve um momento que os pecados dos membros da igreja tinham que ser tratados publicamente, levados para a igreja. Olha, irmãos, fulano fez tal coisa, tal. E isso assusta as pessoas. Faz com que as pessoas não queiram lidar com os seus problemas. Irmãos, isso é errado, tá? Eu acredito que isso é muito errado. Eu não sei de onde isso surgiu, como que isso entrou nas igrejas, mas não é bíblico. Aqueles pecados que são públicos, você trata publicamente, né? Como é o caso aqui. Os pecados que são particulares, você trata particularmente. A não ser que haja uma reincidência. Agora, se a pessoa, sei lá, assaltou um banco, tudo bem, nesse caso você teria que denunciar a polícia, né? Mas, sei lá, não sei, um pecado menor. Não vai ficar expondo a pessoa. Resolveu, acabou, passou, não teve prejuízo para ninguém, tá todo mundo... Acabou, morreu. Não, vou trazer para a igreja, aí vou fazer de tudo. Por exemplo, no caso que me foi dado lá, foi um caso de traição. Né? O marido tinha traído a esposa lá. Não da pessoa que eu conheço, não, eles contaram. Bom, não sei, mas enfim, eles contaram lá. Como se não pessoa. O marido traiu a esposa. Aí, resolveram entre os dois, o caso passou por lá, chamou o casal, conversou, resolveram, se entenderam, deram uma nova chance e tal, aquela coisa toda. Quando estava tudo resolvido no gabinete, aí levou para a igreja. Aí acabou o casamento. Porque fica difícil, né? É muito mais difícil, né? Com todo mundo sabendo, a exposição. Uma coisa é o cara fazer isso
via internet, publicar, aí não tem jeito. Tem que tratar publicamente. Outra coisa, se o assunto tinha se encerrado ali, acabou, tem que ficar remoendo. Então, enfim, igrejas que são boas igrejas, mas por causa de certas influências, que eu não sei exatamente de onde eles tiram isso, talvez da psicologia, talvez de outras ciências, acabam prejudicando as suas próprias ovelhas. Enfim, Colossenses capítulo 3, verso 23 vai dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então aqui já começa a entrar onde eu quero chegar com tudo isso, né? Primeiro, a consciência de que igrejas são imperfeitas. Segundo, a sabedoria de que Deus tem o cuidado e o desejo de santificar e edificar a sua igreja. E, por fim, a nossa obrigação de suportar-nos uns aos outros nas nossas fraquezas. O pastor dessa igreja é um pouco desorganizado. Acaba precisando que os irmãos tenham um certo carinho com ele. E assim vai ter o outro que vai ter outro problema, o outro que vai ter outra coisa. E é assim mesmo. É assim mesmo. Não é para, eu vou viver assim, eu sou assim, vou morrer assim. É para tentar melhorar. Mas também é para suportar uns aos outros. Isso se aplica, eu estou trazendo a visão da igreja, mas se aplica no casamento do marido e a mulher. Um vai ter maior facilidade para uma coisa, o outro para outra. O outro vai ter muita dificuldade numa coisa, muita outra dificuldade em outra coisa. Suportai-vos uns aos outros. E também, que é onde eu estou querendo chegar no fim disso tudo, na nossa ação fora da igreja, no mundo, de também fazer tudo de todo o coração como se fosse feito ao Senhor e não aos homens. Existe uma certa depressão nos crentes. Eu não sei se isso é uma coisa que está na minha cabeça, eu tenho percebido. As pessoas têm falado assim comigo, né? Poxa, eu vou no meu trabalho, só tem gente perversa. Você já falou isso, né? Cada pecado que eu ouço, cada coisa, não está fazendo para o outro, para o seu chefe, não está fazendo para Deus. Então, suportai e fazei de todo o coração o que tem que ser feito. De todo o coração. Como se estivesse fazendo ao Senhor. Porque é de fato o que nós estamos fazendo nessa terra. Servindo ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor em todo o local. Em tudo que a gente faz. Fazei como ao Senhor e não aos homens. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, porque eu vou ser perfeito em tudo que eu fizer. Não. Quer dizer que o seu coração está dedicado ao Senhor e não ao seu chefe ou alguma outra coisa. Porque existe essa orientação na Bíblia também. Para os que são servos, tudo. Você tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. Bom, e aí vem já caminhando, já para concluir. Falei que ia ser breve, né? Hebreus, capítulo 10, vai dizer, né? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então a Bíblia sempre tem essa ênfase, esse estímulo, para que nós busquemos fazer o que é correto. Aí, nossa igreja, na aplicação prática da nossa igreja, por isso que eu disse que era mais um direcionamento pastoral para a nossa igreja do que necessariamente um sermão doutrinário ou alguma coisa. Nossa igreja é uma igreja pequena, né? E que tem mais criança do que gente. Diante disso, dessa constatação, com o potencial, se Deus quiser, de ter mais criança ainda, né? Tá chegando casamento aí, você querer botar a pressão, tá? Mas, enfim, existe o potencial, né? Diante disso, a realidade essas crianças vão crescer, vão se casar, vão construir famílias, vão ter que edificar essa igreja. Nós estamos formando essa igreja para eles e para o futuro. Claro que para Deus em primeiro lugar, mas sim, formando um local de ambiente de servidão a Deus seguro, né? O mais seguro possível, pelo menos. E aí, até onde vai a nossa ação no mundo? Até que momento que a gente fala, daqui para lá eu não posso mais ir. Não posso me relacionar com certas pessoas, posso conviver com certas pessoas, mas existem algumas linhas que eu não posso cruzar, tá? Umas eu já preguei até sobre isso, que é uma aplicação óbvia, né? Que já falei sobre isso, que é quando a pessoa
sai do nosso meio e vai servir a outros deuses. Aí essa a gente tem que cortar laços por imediato, tá? Eu acredito nisso, é bíblico, não vou falar sobre isso, que já preguei sobre isso. Eu acho que já preguei sobre isso, né? Preguei sobre isso. Desconsiderando esse evento, que a pessoa pode sair dessa igreja e continuar servindo a Deus em outra igreja. Não é o caso. É o caso de servir a outros deuses, que pode acontecer. Ah, isso não acontece com quem é salvo, não. Aconteceu com Salomão, gente. Salomão. Então, pode acontecer com qualquer um. Então, nesse caso, você tem que excluir a pessoa. Inclusive, sobre a orientação de você participar dos pecados dela. Agora, para além disso, que não é o que eu quero dizer assim, por exemplo, na escola, no trabalho, ou nos ambientes familiares nossos, que são variados, tem gente salva, tem gente não salva, tem gente que odeia ouvir a palavra de Deus, até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode ir. E aí é o texto que, por acaso, eu não sabia que ia calhar, mas como sempre acontece, né? O texto da nossa leitura de hoje aqui, no Êxodo 34, que ele vai dizer no verso 12: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço por meio de ti. Então, o que eu considero o limite mais óbvio com não crentes ou com pessoas, sim, que você não tem certeza, são as alianças. São as alianças. E o texto explica: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, um Deus zeloso. Aí no verso 15: para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após o seu Deus, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então, o que lembra, é uma orientação, um direcionamento para a igreja, mas também é um convite para que a igreja me ajude a refletir sobre isso. O primeiro passo, que é onde eu vou encerrar hoje, e depois a gente aprofunda se for o caso ou não, são as alianças. Então, o que nós podemos considerar como aliança? O mais óbvio, o casamento. Até porque o texto mesmo fala sobre isso, né? Sobre não casar. Então você evitar de, como eu disse, né? A nossa igreja é uma igreja pequena, as crianças vão crescer, vão precisar casar, construir família. Onde a gente vai encontrar? De preferência nas outras igrejas. Se pudesse ser tudo aqui, amém. Mas se não, nas outras igrejas. Mas tem que ser pessoas salvas. Se guardar para não fazer alianças. E o que mais nós podemos considerar como sendo aliança? Sociedades. Né? Abrir empresas. Eu passei por isso. E sofri por isso. Porque você abre uma empresa com a pessoa não serve ao seu Deus. E aí, você está vinculado ali. Né? Então, esses são os dois. O principal ponto: não fazer aliança. Por que eu estou dizendo isso? Porque nossos filhos, nossa família vai estar no mundo. E a gente vai buscar as coisas que são o menos pior. Menos pior. Ah, existe escola perfeita? Não existe igreja perfeita. Existe escola perfeita? Lógico que não. Qual escola eu boto nos meus filhos? A menos pior que der. Ah, não consigo botar em escola nenhuma, vai ter que ser na escola pública? Vai ter que ser na escola pública. E a orientação de não fazer alianças. Até dentro das piores escolas, de tudo que você possa imaginar de ruim, tem gente salva em algum lugar lá, vai ter, se Deus quiser. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, buscar o menos pior em tudo. Em tudo. Esse é o principal objetivo, né, que eu quero trazer hoje. Os irmãos vão casar, vão conviver com outros familiares no dia a dia. Busca a relação harmoniosa o máximo possível. É a minha orientação aos dois. No meu caso, de fuga lá, buscar também o local menos pior possível, que dê para proteger. E a consciência de que não existe
casamento perfeito, casa perfeita, família perfeita, igreja perfeita, escola perfeita. Não existe. Se nós ficarmos com essas ideias, nós mesmos nos atrapalhar. A consciência de que não existe e a necessidade de buscar o menos pior é necessário, porque a proteção para a nossa família vem de nós, especialmente dos pais. O marido é o responsável por guardar, proteger a sua família espiritualmente. Agora, para além disso, o que eles vão fazer? Tem que ensinar e contar com a ação de Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Nada mais além disso. Que o Senhor abençoe, então, a sua palavra.